Isaac Pedro, te cuida, porque eu vou te denunciar novamente ao Ministério Público, já tenho material suficiente. E conforme o teu depoimento lá, que depois o Ministério Público haverá de me mandar, eu quero confirmar com o seu depoimento dado aqui, olha, e com essas verdades que eu acabei de mostrar, tá? Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje são 28 de agosto de 2024. Irmãos, eu quero trazer um assunto aqui muito importante para você em todas as cidades do estado de Pernambuco. Olhem, prestem bem atenção o que eu vou falar aqui. Porque os púlpitos da IEADPE estão sendo utilizados, como sempre foram nesses 26 anos, para propagar toda sorte de idolatria, politicagem, não é? É uma série de coisas, tá entendendo? Que não dizem respeito à liturgia do culto. E eu quero chamar a atenção de Ailton José Alves, o gestor-presidente, e de seu pastor auxiliar, Isaac Pedro da Silva, se eles conhecem este documento aqui, olha. Eu quero perguntar, já mostrei aqui e quero mostrar novamente a você. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui, mas eu quero mostrar a numeração. Tá aqui, irmãos, a numeração desse ofício contínuo número 24/2016, tá? Então, eu vou ler aqui o depoimento do senhor Ailton José Alves com o senhor Isaac Pedro da Silva, por ocasião de serem intimados pelo Ministério Público Eleitoral em 2016. Vejam o que eles falaram. Colhidas as declarações do pastor Ailton José Alves, presidente da Assembleia de Deus em Pernambuco, em síntese foi pelo mesmo afirmado existirem 1.100 templos na cidade do Recife e aproximadamente 325 mil membros, não possuindo a igreja partido nem candidatos, deixando seus fiéis livres para fazer sua opção. Afirmou desconhecer a pessoa que fala no púlpito em benefício da candidata, porque eu, Josué Augusto, na ocasião, levei um vasto material de provas, tá? E ele negou todas. E deu essa declaração aqui que não corresponde à verdade. Então, quando diz, afirmou desconhecer a pessoa que fala no púlpito em benefício da candidata, não se tratando de pastor da igreja. Destacando que, infelizmente, não tem domínio sobre a fala das lideranças nos cultos realizados nos 1.000 templos existentes no Recife. Esclarecendo que aproximadamente 100 pastores, 1.300 presbíteros, 2.000 diáconos e mais de 3.500 auxiliares, e agora 3.500 auxiliares em 2016. E agora em julho, ele separou para a lista oficial em um só dia, entre 500 a 600 auxiliares. Qual a intenção dele? Vá vendo. Estão autorizados a propagar a palavra além de 2.000 mulheres nos cultos, nos círculos de oração. Ressaltando, porém, que, confirmado algum abuso, transgressão ou ilegalidade na exposição dessas lideranças, a direção da igreja as chama para corrigi-las e orientá-las através da Comissão de Assuntos Especiais. Isso aqui foi o depoimento que ele deu em 2016. Eu vou provar aqui a vocês a coisa que está acontecendo, que ele se contradiz aqui com todas as provas, todos os fatos. Eu tenho recebido um material fartíssimo aqui de denúncias de que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco continua sendo usada como curral eleitoral. Viu, Isaac? Isaac Pedro da Silva. Você, nesse mesmo dia, ao Ministério Público, declarou o seguinte. No mesmo sentido, foram as declarações do pastor Isaac Pedro da Silva. Preste atenção, Isaac Silva, o que foi que você falou ao Ministério Público? Meu irmão, não faça isso não. Você está enganando o povo por aí afora, Isaac Pedro da Silva. Isso é feio para um cidadão, imagina para um homem que se diz pastor, sobre os púlpitos coagindo as pessoas, porque eu tenho prova aqui. E se você abrir um processo contra mim, você vai ficar como mentiroso, porque eu tenho testemunhas materiais e pessoas que vão testemunhar aí, porque eu tenho recebido inúmeras denúncias contra a sua atuação. Inclusive, você recebe salário da igreja. Isaac Pedro da Silva, o pessoal que trabalha a semana toda, 30 dias, para custear seus custos com combustível e manutenção de carro. Tá entendendo?
sabe o que é que você está fazendo? Você vai para Gravatá, ou, Isaac Silva, fazer reuniões com obreiros. Você tem a liberdade de fazer. Agora, o erro está em você usar o dinheiro dos fiéis para promover coisas que não dizem respeito à finalidade da igreja. É por isso que a gente diz que vocês estão operando desvio de conduta e finalidade. Tá certo? Então você diz assim, Isaac, olha, no mesmo depoimento de Ailton José Alves, no mesmo sentido, foram as declarações do pastor Isaac Pedro da Silva, confirmando a inexistência da Comissão da Cidadania, ou seja, do Projeto de Cidadania. Olha que vergonha. Ou comissão organizadora das eleições, alegada pelo denunciante, que fui eu, em 2016. Aí ele diz, mas apenas a Comissão de Assuntos Especiais, da qual é membro e que cuida de assuntos administrativos diversos das Assembleias de Deus. O que você está fazendo em Gravatá? Nas reuniões aí nos templos, é coisas administrativas ou é referente à política e indicação de candidatos? Isaac Pedro da Silva? Ou, irmãos, irmãs, não aceitem esse tipo de coisa. Todo mundo, todo cidadão tem direito de se colocar como um candidato a qualquer cargo eletivo. Agora, esses homens usarem a estrutura da igreja, coibirem outros candidatos de terem o mesmo direito, como vocês vão aqui, candidatos já me mandaram, viu, Isaac Pedro da Silva? Inclusive eu tenho uma postagem sua aqui, fotografias suas aqui em reuniões. Faça isso não, meu irmão, isso é vergonhoso. Aí depois você quer pregar na igreja santidade, aí dizem que Josué é duro. É a verdade, nua e crua, doa quem doer, homem. Então, continuando aqui, irmãos, ele diz assim, também confirmou que a sua voz, indicada na mídia 25, da Folha 25, numa reunião de obreiros, cujo objetivo, olha a mentira dele, o objetivo era pedir voto para a candidata dele. Eu entreguei e ainda tenho a sua voz em 2016 pedindo votos para a sua candidata. Aí ele diz, não era tratar da candidatura da irmã fulana de tal, cuidando apenas de destacar sua defesa aos princípios cristãos. Me engana, que eu gosto, dias antes das eleições em 2016, não reconhecendo, porém, o membro fiel que teria falado em culto no bairro do Jordão. Eles não conhecem nada, não sabem de nada, não conhecem projeto de cidadania, né, em favor da candidata na gravação juntada às folhas 29 dos autos, contrariando as orientações da igreja. Então, ele admite que quem usa púlpito para apresentar candidato contraria orientação da igreja. Que orientação se vocês mesmos são quem contrariam e quem subvertem as ordens do culto, as ordens no culto? Aí diz aqui, que por sua direção procura afastar das funções, a igreja, né? Procura afastar das funções eclesiásticas ou pastorais aqueles líderes que desejam trabalhar em prol de determinada candidatura para que não interfiram no processo eleitoral nem misturem a atividade religiosa com esta última. Ô, Isaac Silva, eu vou ler de novo o que você disse aqui no Ministério Público, irmão, sobre a condição de falar a verdade, sobre a condição. Diz assim, olha, procura, dizendo ele, da direção da qual ele faz parte, afastar das funções eclesiásticas ou pastorais aqueles líderes que desejem trabalhar em prol de determinada candidatura para que não interfiram. Você foi afastado? O que é que você está fazendo? Reuniões e mais reuniões em todos os setores, Isaac Silva. Ô, irmãos, quando Isaac Silva chegar aí na sua igreja, na sua congregação, na sua área, mostrem a ele este vídeo e questionem sobre este depoimento aqui, olha, que ele deu no Ministério Público em 2016, irmãos. Ele está dizendo que a igreja procura afastar aqueles que querem trabalhar. Não somente você deixou de ser afastado, como você tem andado fazendo reuniões pedindo voto e apresentando seu candidato e coagindo. Eu tenho aqui, Isaac Pedro da Silva, olha, essa nota atribuída a você, a respeito de um candidato de uma área, tá? Ele está sendo perseguido, é um homem servo de Deus, membro da igreja, mas olha a sua ordem, por certo, por determinação do seu presidente. Este irmão que se diz cantor, o irmão é cantor, tem uns 5 CDs gravados, aí você diz, deve ficar sem oportunidade até após a eleição e se comportar. E se comportar com testemunho, poderá voltar após, olha só, a autorização da diretoria. Em culto interno, púlpito e círculo de oração não pode ter a oportunidade, tá? Aí vem aqui, irmãos, vocês devem conhecer. Eu estou aqui, mas eu vou repetir, tá? Porque eu quero provar, como tenho provado nesses 8 anos, que esses homens estão, irmãos, desviados. Quando eu falo aqui de desvio de conduta e finalidade, é com provas materiais,
pessoais, testemunhais do Ministério Público, tá? Aqui, olha. Olha, pergunta eles se eles sabem ler. Aqui, ó, Ministério Público de Pernambuco. Então, olha, irmãos, veja que absurdo aqui, um e-mail da Caixa do gestor-presidente, embora sendo antigo, mas a coisa está sendo repetida. Aqui ele manda para todos os coordenadores, tá vendo aí? Aí ele diz aqui, ó, paz do Senhor a todos os coordenadores. Aqui, por certo, era né, uma eleição estadual. Estou sendo informado que há vereadores, foi para vereador, olha só, querendo oferecer ônibus para a igreja, palanque, gambiarra para a cruzada, som, etc., para comprometer a igreja e principalmente as áreas com a futura campanha política deles. Quero dizer que, não, olha o autoritarismo, não vou permitir nem autorizar que solicitem nada a políticos sem minha ordem. Nem aceitem, pois tomarei medidas com que, nas campanhas políticas, sendo obreiro da igreja, apoiar candidato que não for escolhido pela CONADEP. Aí vejam um absurdo agora, dizendo para diáconos, presbíteros, dirigentes de círculo de oração, pastores, quem quer que seja, porque ele é o ditador. Aí ele diz aqui, ó, afastarei das funções e não voltarão mais a ser obreiro. Não é chamada de Deus, é chamada dele, mesmo depois da eleição, pois esta atitude será entendida com desrespeito à igreja. Não tem nada a ver, né, irmãos? Por isso é bom advertir aos obreiros que trabalham para Manuel Ferreira, na época, Cleiton e Eustáquio. A qualquer outro não permitirei que usem a posição ministerial como ele usa e o Isaac Silva está usando, para trabalhar contra o projeto da igreja, que era o projeto de cidadania. Só os candidatos deles teriam, né, o direito. Advirtam as dirigentes de círculo de oração, olha só, a opressão, a imposição e a ação dominadora. Círculo de oração adulto e infantil, campanha, adolescente, órgãos de louvor, discipulado, EBD, corais, conjuntos, PROAT e todo tipo de festa da igreja. Quem desobedecer a esta determinação deve ser afastado da responsabilidade depois de comunicado ao presidente da igreja. Ou, Isaac Silva, isso aqui foi um e-mail do seu pastor. E você reproduzindo esta ordem dele, você diz, este irmão que se descantou, olha o desrespeito, deve ficar sem oportunidade até após a eleição. E se se comportar como com testemunho, poderá votar após a autorização da diretoria. Você está vendo que vocês estão fazendo politicagem dentro da igreja? Você está vendo? Aí diz assim, ó, em culto interno, público e círculo de oração não pode ter oportunidade. E o irmão me disse, olha, irmão Josué, foi determinado que eu só poderia ter oportunidade, talvez, a depender do meu comportamento, se eu não pedir voto na igreja, até 31 de outubro. Aí ele dá o currículo dele aqui, viu, irmãos? Olha, é um absurdo. Eu tenho, inclusive, viu, Isaac Silva, áudios aqui que comprometem você. Tá entendendo? E eu lhe garanto que eu vou entregar, Isaac Silva, tudo isso aqui ao Ministério Público. Talvez na próxima semana. Mas eu tenho aqui, olha, aí eu quero ver você mentir novamente, né? Porque você mentiu naquele depoimento. Aí tem outro aqui, olha, irmãos, olha. Do gestor-presidente. Meus caros, está aqui, ó. Esqueci de mostrar o e-mail dele. Diz assim, ó. Meus caros irmãos obreiros do interior, coordenadores obreiros da capital. Estou sendo informado pelos escalados em ceias, olha só, festas, aniversários de círculo de oração, ou não, que me dizem que sai do culto e não tem ninguém entregando o santinho do projeto fora. Projeto de cidadania que ele negou. E em muitos lados estão os ferreiras com um grupo de incrédulos entregando. Precisa se acordar neste restante de tempo e colocar gente nas ceias. Ele escreve até errado, né? Mas é dele mesmo, tá aqui assinado por ele, tá? Nos domingos, festas ou não, nos círculos de oração, para cobrir, entregando os centinhos, pois se deixarem os ferreiras sozinhos, vamos ter um prejuízo grande e principalmente em Recife. Vocês sabem que temos, olha só, ele agindo como cabo eleitoral. E não somente cabo eleitoral, como, vamos dizer assim, como capataz sobre o povo. Ele diz, vocês sabem que tenho como medir o trabalho olhando nas zonas eleitorais. Isso aí é igreja? Ou o que é? Porque já houve rachadinha que era tratada quando vocês elegeram os candidatos de vocês. Houve rachadinhas e vocês trataram nas ceias. E agora você está dizendo aqui para... aqui, ó. Tenho como medir
o voto que teve o projeto, tanto nas cidades como nos bairros, em Recife. E vamos medir o esforço neste resultado. E não ficarei satisfeito com o obreiro que não trabalhar pelos projetos da igreja. Precisamos acordar e, se não tem material, vir buscar aqui aonde? Na igreja. Não é lá no gabinete dele? Mandou buscar o material de campanha na igreja. Aí diz assim, veja os presbíteros, os jovens, os dirigentes, a igreja é dele, o povo é dele, é o tempo da escravidão, de círculo de oração, dirigente de círculo de oração, campanha de EBD, façamos esforço neste final, esta semana, tanto no interior como no Recife. Ele queria eleger vereadores, deputados em todos os municípios. Eu tenho o projeto de cidadania que fala sobre isso. Igrejas grandes me informaram que os ferreiras estavam na frente dando santinho e coordenador que às vezes já foi beneficiado pelos deputados tem que tomar cuidado. Aí vem aqui, olha, é do e-mail dele, aqui, ó. Você conhece esse nome aqui, tá? É por isso que o Isaac Silva deu aquela ordem. E aí, irmãos, agora, vejam só aqui, olha. Olha, ele não quer ninguém no púlpito, agora o candidato dele está no púlpito. Veja aqui essas postagens que os irmãos me mandaram. Eu tenho vídeo, tenho fotos, tenho áudio. Você está vendo aí? Você está vendo aí Isaac Silva, nesta fotografia aqui, reunindo aí pessoas de responsabilidade no setor 27. Eu digo até o setor, viu, Isaac Pedro da Silva? E você fez uma reunião lá em Gravatá, levou uma comitiva de obreiros para tratar de política, por certo, para fugir aqui dos olhos. Mas olha, a Bíblia diz que não há nada encoberto que não seja revelado. Então, Isaac Silva, Isaac Pedro da Silva, te cuida, te cuida. Eu estou dizendo mesmo, te cuida, porque eu vou te denunciar novamente ao Ministério Público Eleitoral. Provas já tenho suficiente e vão me chegar mais. As pessoas estão sabendo. E assim, irmãos, divulguem este vídeo, tá? Divulguem, porque esses homens devem ser parados. Por quê? Tanto empenho para eleger um candidato. Será que eles têm interesse em quê, irmãos? Escusos para os candidatos, talvez, né? Colocarem as mãos sobre alguma coisa que não pode ser revelada. Isaac Pedro, te cuida. Por quê? Eu vou te denunciar novamente ao Ministério Público. Já tenho material suficiente. E conforme o teu depoimento lá, que depois o Ministério Público haverá de me mandar, eu quero confirmar com o seu depoimento dado aqui, olha, e com essas verdades que eu acabei de mostrar, tá? Que Deus em Cristo te abençoe. Aqui, irmãos, não tem papa na língua. É a verdade pura, nua e crua. Se você, Isaac Pedro da Silva, gestor presidente, quem quer que seja, homens, bandos de idólatras, se vocês não querem ser denunciados, se corrijam e se concentrem nas atividades afins da igreja. Não fujam da lei, não andem à margem da lei. Por quê? Se vocês assim fizerem, estão ferindo o estatuto, ferindo as normas e regulamentos e leis, e cabe a todo e qualquer cidadão não aceitar, mas também, principalmente se for crente, não aceitar e denunciar como eu estou fazendo aqui agora. Que Deus em Cristo a todos abençoe.